programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Meus amigos, boa noite. Estamos aí começando mais uma edição do nosso programa já muito tradicional, que é o Muito Mais Saúde, né? Sempre levando a vocês informações na área da saúde, em todas as áreas, né, que dizem respeito à saúde humana e sempre procurando levar informações atuais de todo tipo de atividade na saúde. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa, uma fisioterapeuta, que faz um trabalho variado. Ela não trabalha só com a fisioterapia tradicional, que todos vocês conhecem, que é aquele profissional que, através da manipulação do seu organismo, do seu corpo, consegue melhoras, consegue evitar doenças e melhorar dores, enfim, melhorar uma série de problemas que as pessoas têm por doença, por cirurgia, por acidentes, pelo envelhecimento, né? E ela vai nos falar um pouco da terapia que ela faz, que é a ginástica holística, né? Muitos de vocês já ouviram falar nessa palavra holística, que está muito ligada a terapias da mente, a terapias da emoção. Alguns psicólogos trabalham com isso, psicanalistas, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje com a Soraya Barbosa, que está aqui comigo. Soraya, boa noite. Boa noite, doutor. É um prazer receber você aqui e eu espero que a nossa conversa possa servir às pessoas que vão assistir. Esse programa, Soraya, ele vai passar durante toda essa semana em horários diferentes, mais de uma vez por dia, e as pessoas sempre se beneficiam daquilo que os convidados dizem, né? Então, muitas coisas com certeza que você vai falar, que vai informar, algumas pessoas vão pensar na hora, refletir, de repente isso vai me ajudar, vai ajudar o papai, vai ajudar o meu filho, vai ajudar o meu amigo, né? Então eu gostaria que antes da gente começar, você falasse um pouquinho do que é exatamente esse trabalho que você faz, essa fisioterapia holística, ginástica holística, né? Como é que você conseguiu, assim, encadear essas ideias todas e chegar a esse tipo de trabalho? Ok. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse método da ginástica holística. A ginástica holística, ela é um método de reeducação postural, tá? É um trabalho feito em grupo, onde a gente trabalha na faixa de mais de 800 exercícios voltados para a consciência postural, voltados também para o relaxamento, né? E, enfim, ele vai trabalhar a consciência da postura e o alinhamento postural também. E você teve, assim, a ideia, ou quando é que você pela primeira vez pensou em fazer essa associação, né, da fisioterapia, que você tem essa formação, né, acadêmica disso, com os trabalhos que você já vinha fazendo, que você me disse que fez formação em vários tipos de terapias, né? Como é que você pensou, de repente, que isso podia ser unido, unificado e beneficiar mais as pessoas? Você percebeu como isso? Hoje em dia o estresse, né, é o maior vilão aí das doenças, né, que a gente, as doenças físicas, né? Então, assim, eu já trabalho com a terapia holística há mais de 20 anos e a fisioterapia veio posterior a isso, agregando ao meu trabalho. E cada vez mais a gente sente a necessidade de trabalhar o paciente como um todo. E a ginástica holística, né, ela é um método que já existe há muitos anos também, é um método específico de RPG,
né, de reeducação postural, mas eu resolvi trabalhar com isso e misturar um pouco também da linha de meditação, né, um pouco também da área de Pilates solo, né, num trabalho mais globalizado, né? E isso gera para o paciente uma melhora tanto física quanto emocional, né? Muitas das vezes as doenças nossas que estão refletidas no físico, se a gente trata também o emocional da pessoa, a gente consegue minimizar bastante o quadro, né? Hoje em dia a gente vê muito isso que você comentou, o estresse, né, a tensão exagerada, faz com que a pessoa, sem perceber, se contraia, né? Sim. Tem pessoas que trabalham todo o dia contraídas, os músculos contraídos, né? E isso acaba gerando um quadro de dor muito grande, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu, há pouco tempo, estava conversando com um colega médico que trabalha só com clínica de dor. Praticamente ele só atende pacientes com dor. Chegou com dor, uma dor que dure mais de 3 meses, a gente faz um encaminhamento e ele vai pesquisar as causas, enfim. E ele me disse que grande parte desses pacientes com dor não tem uma doença de base, ou seja, não tem uma artrite, não tem um lúpus, não tem um reumatismo, não tem um quadro infeccioso que estivesse gerando uma virose. Os exames não mostram. E pela conversa, né, pela anamnese, e por um primeiro exame físico, ele percebe aquele tônus muscular exagerado, duro, né? E ele pode atribuir mais de metade desses casos que ele atende a um sofrimento assim íntimo muito grande, né? Uma angústia que retrai a musculatura. Como você falou, nos dias de hoje, não sei, no passado, se as pessoas tinham esse tipo de sofrimento. Deviam ter, talvez. Mas hoje, mais do que nunca, né? A competição exagerada e tudo isso, né? As pessoas que buscam esse trabalho seu, elas são mais do sexo masculino, feminino, são jovens, são mais idosos, ou tem um pouco de tudo? Não, tem um pouco de tudo, né? Hoje em dia, as pessoas estão procurando mais, né, por qualidade de vida, né? Estão enxergando isso, né? Mas a ginástica holística, ela trabalha muito na prevenção, né? Então, não necessariamente precisa ter um encaminhamento para te procurar, para poder me procurar, né? Lógico que existem as restrições, né, dentro da técnica, né? Mas qualquer pessoa pode praticar, né? E ela trabalha muito dentro dessa questão da dor, né? Até mesmo buscando a causa, né, do problema, né, dessa dor, né? Porque ela trabalha muito a musculatura profunda. Então, isso traz realmente um alívio, né? Porque se você consegue relaxar essa musculatura, né? Hoje se usa muito esses relaxantes musculares de origem central, que não vão agir lá no músculo, mas agem no cérebro, dando assim um certo sonolência. E isso atrapalha também, porque como é que você vai exercer o seu trabalho? Como é que você vai dirigir, manobrar uma máquina, operar qualquer coisa sob efeito, né? Até perigoso, né? Você já trabalha com essa ginástica há quanto tempo? Então, eu estou agora trazendo isso para Friburgo, né? Dia 1º de julho a gente vai ter até uma aula inaugural aqui, gratuito, vai ser em Olaria, na Rua Gustavo Lira, onde é o meu espaço. Tá? Qual é o endereço? É Gustavo Lira? Rua Prefeito Gustavo Lira, número 63. Então, as pessoas que estão assistindo o programa, interessadas, que dia que vai ser? Dia 1º? Vai ser dia 1º de julho. Pode entrar em contato pelo telefone 99884-8911. É o WhatsApp também, pode entrar em contato. A gente vai ter 4 horários disponíveis. No dia 1º de julho. Ali na Gustavo Lira? 63. Então a pessoa pode ir direto lá amanhã ou depois? Seria bom ela entrar em contato, inicialmente pelo telefone, porque as vagas são limitadas, né, para poder fazer essa aula inaugural. Né? São vagas limitadas. As turmas não são grandes,
né? O trabalho de ginástica holística, ela não é turma grande, não tem essa coisa da academia, né? Porque é um trabalho direcionado. A pessoa, para poder fazer a ginástica holística, ela passa por uma avaliação, que é uma avaliação do RPG, né? Então, quando ela vai para o trabalho da ginástica holística, ela vai sabendo quais são as alterações posturais que ela tem. Porque existe um comando verbal todo que é dado durante a aula de correção, que cada um é de um jeito. Então, ele precisa saber qual é a alteração postural que ele tem, né? Não existe ninguém perfeito, claro, né? Então, assim, a gente tem que saber quais são as nossas limitações para saber o que vai ser trabalhado, né? Dentro de todo do mecanismo da aula, é dado um comando verbal X, que todos eles vão entender o que tem que ser feito, né? Só que cada um vai fazer de um jeito, porque cada um tem... e cada um tem suas limitações, tem suas... Isso. Vamos dizer assim, tem seu estado físico, né? Isso. Diferente. De repente, muitas pessoas que vão para lá têm alguma doença orgânica, alguma patologia que não permita fazer mais do que já tem. Exatamente, né? Cada um no seu limite. É verdade. Tem seu limite. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a Soraya Barbosa, que faz fisioterapia, e a Soraya, baseada na sua experiência de longos anos fazendo estudos em outras áreas também, na área das psicologias, das ciências humanas, do trabalho da mente, né, da mentalização, ela entendeu que associando essas filosofias, essas psicologias com o trabalho da fisioterapia, conseguiria ajudar muitas pessoas, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltaremos e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vamos mostrar agora uma técnica nova de dois amigos excelentes da Implant Center, como melhorar o sorriso das pessoas. A Implant Center está trazendo para vocês um novo conceito de sorriso, o Skin Concept by Paulo Cano. Nada mais é do que a montagem de um projeto do seu sorriso dentro da sua boca em apenas 1 hora. E você pode, junto com o seu profissional, aprová-lo. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Meus amigos, estamos de volta aí para falar sobre ginástica holística com a Soraya Barbosa, que é uma fisioterapeuta que associou a fisioterapia comum com algumas teorias que trabalham com a mente, com ideias, e com isso conseguiu fazer um tipo de trabalho que vem ajudando a muitas pessoas. E a Soraya comunicou a vocês, né? Quem não viu essa comunicação, dia 1º de julho, ali na Gustavo Lira, aqui em Olaria, número 63, né? Isso. Ela vai fazer 4 horários gratuitos de demonstração, né? A pessoa participa e, né, para ver como é, e depois, exatamente, se a pessoa se interessar, ela se inscreve lá com a sua secretária, com vocês, né? Agora, uma pergunta muito interessante, Soraya. Quem que pode praticar esse tipo de ginástica? Bom, qualquer pessoa pode praticar, tá? Desde que a pessoa que tem interesse em estar cuidando, né, do corpo, da qualidade de vida, qualquer pessoa pode praticar, né? Existem as suas restrições, né? Para estar praticando, pessoas que têm algum déficit neurológico, cognitivo, né? Que não consiga atender um comando verbal, né? E, logicamente, aquelas pessoas que têm algum tipo de dor, né? Assim, com mais de 3 meses aí, que não sabe o que é, né? É necessário estar procurando realmente um médico primeiro para poder diagnosticar, né? Diagnosticar. Porque pode ter uma lesão mais séria que pode piorar, né? Exato. Isso que você falou também é muito importante. As pessoas, por exemplo, que têm algum distúrbio do equilíbrio, muita gente tem, e essas pessoas levam tombos aí à toa, perdem, né, a noção do equilíbrio mesmo. Pode ser por doença neurológica central, um problema cerebral, pode ser por um problema do ouvido interno, que é o tal do labirinto, né? Mas, de qualquer forma, como você falou, sempre é interessante, no caso dessas pessoas, que passem por um médico. Doutor, eu vou fazer ginástica holística com a fisioterapeuta, e ela me pediu que viesse ver se eu não tenho nenhum problema, nenhuma restrição, né? Porque aí você, a própria instituição, que é a sua clínica, fica salvaguardada. Não, olha, eu inicio os trabalhos aqui, passou por um médico, sempre é útil, não é? Exatamente. Porque se a pessoa sente-se mal lá dentro, o senhor veio aqui, tem a quem recorrer, doutor, o paciente que o senhor nos disse que não tinha nada, está aqui sentindo isso, aquilo, né? Então, você falou uma coisa de restrição à frequência da terapia da ginástica holística. Não há restrição, em princípio, a não ser essas pessoas, quer dizer, uma pessoa que não tenha mais como entender o que você está dizendo. São pessoas que já têm um grau de perda da consciência, um grau de demência mesmo leve, né? Porque prejudica, sim, né? Como é que ela vai participar, né? O que a gente pede é um atestado médico de um clínico ou do cardiologista, né, liberando a pessoa para fazer a atividade. E né? pode até explicar, não vou fazer ginástica de pegar peso, não vou fazer nada. Exatamente. Né? Por isso é que a gente vai falar um pouco mais adiante. Essa fisioterapia é diferente, porque tem fisioterapias que trabalham com esforço, né, de você, de repente, ter que sustentar o seu próprio corpo e coisas assim. Né? Então, realmente, isso aí eu acho que a grande diferença do seu trabalho é exatamente isso, é que você faz uma coisa mais suave, né? Mais leve. Mais leve, com certeza, né? Agora, a ginástica holística, de que maneira, na sua experiência, claro, ela ajudaria uma pessoa e que tipo de problemas são mais comuns que você possa ajudar? Então, pessoas que tenham dores, né? Às vezes essas dores podem ser até por sedentarismo, né? Hérnia de disco, pessoas que têm hérnia de disco, doenças ocupacionais, né? Pode ser trabalhado dentro da ginástica holística, o estresse, né? Em geral, enfim, ela atinge, né? várias situações, né? Patológicas, salvaguardar dessas, né, que a gente comentou com relação às restrições, né, que em termos de comando, né, mas assim,
ela consegue pegar, abrange bastante coisa. Você falou doenças assim ocupacionais. Quais doenças assim que você acha que poderiam ser mais beneficiadas com a ginástica holística? Então, dessas ocupacionais. As lesões por esforço repetitivo são trabalhadas dentro da ginástica holística porque a gente trabalha muito alongamento, né? O fortalecimento também de músculos, né? Logicamente, fora da crise. Né? Claro. Na crise não tem a possibilidade de estar trabalhando, mas ela consegue pegar todas as doenças ocupacionais, todas elas. Fibromialgia hoje, né, digamos que a doença do momento, né, que a gente fala, que está muito ligada, muitas pessoas estão desenvolvendo fibromialgia dentro do próprio trabalho, né, por pressão ou até mesmo por estresse físico, né, porque o estresse emocional, ele logo ele se manifesta no organismo. Exatamente. Né? Mas tem muita gente com fibromialgia aí, né? E está ligada ao trabalho. Ao trabalho, ao estresse do próprio trabalho. Então, hoje a gente vê a fibromialgia também como uma doença ocupacional. E é difícil diagnosticar a fibromialgia porque não existe um exame de sangue, não existe um aparelho como você pode medir o diabetes, ou seja, a quantidade de açúcar do sangue de alguém, porque temos aparelhagem que já se comprovou que faz isso, né? Você pode medir a temperatura de uma pessoa com um termômetro, pode aferir a pressão e ver, está normal ou não está. Mas algumas doenças ligadas a estresse, como a fibromialgia, você não tem. Os colegas que já vieram aqui falar sobre isso, dizem que o diagnóstico é mais, primeiro, de exclusão, né? Faz algumas radiografias para ver se não é. Faz uns exames de sangue para excluir outra coisa. Como nada daquilo dá alguma coisa, é mais pela conversa, né? Pelos sintomas, né? Sintomas, são dores que correm o corpo todo. Mas você já tem, antes de fazer a ginástica holística aqui conosco, você já praticou ela em outro lugar ou em outra cidade? Não, em Friburgo é a primeira vez que eu estou trabalhando com isso, né? Eu tive dentro da pós-graduação que eu fiz, eu tive a técnica, eu aprendi a técnica, né? Desenvolvi com alguns pacientes, mas não em turma. Entendo. Nunca montei ela em turma. Você fez individualmente? Individualmente. Agora que você vai montar Agora que eu estou montando as turmas. Ali na Gustavo Lira, que é a sede do seu trabalho. Exatamente. Ali é a sua clínica, vamos dizer assim. Ali é o meu consultório. Né? Isso é muito importante. Quer dizer, a partir de agora é que você vai verificar se... Aí você vai ter, então, uma experiência de grupo que você não tem. Exatamente. Né? Com os pacientes, com as pessoas, quer dizer, individualmente, você sentiu um bom resultado? Sim, eu trabalho com RPG, né? E agora também trabalho com o Pilates, né? E o RPG, ele é um trabalho mais, digamos assim, não é tão dinâmico, né? O RPG, ele trabalha muito com a maca, então eu resolvi dinamizar um pouco mais o trabalho do RPG, até mesmo para não ficar chato para o paciente, né? Porque às vezes o paciente tem algumas situações que ele não quer mais até fazer o tratamento de RPG por achar monótono, né? E uma série de situações. E então eu resolvi dinamizar um pouco mais o trabalho do RPG, então eu fui introduzindo o trabalho da ginástica holística com ele. E eu tive um resultado muito melhor. A nível de musculatura, nível de alinhamento postural. Então, eu tive um feedback muito melhor, muito melhor. E do ponto de vista emocional, quando você fala a palavra holística, a gente entende que é um todo que você pega, não é só o físico e não é separadamente a mente, a emoção, você junta tudo, né? Esse termo holos, ele engloba, é um termo de englobação. Você percebe nos seus pacientes, agora é que você vai começar a grupo, então você não pode falar sobre isso, mas nas pessoas isoladas que você praticou o seu método,
Você percebeu assim algum benefício que elas adquiriram, que ganharam emocionalmente? O que foi isso? Sim, sim. A ginástica holística, né, como o senhor disse, essa palavra holística, ela trabalha o ser humano como um todo. Né? A gente ouve muito esta palavra quando se trata de terapias, né, terapias holísticas, né, que é aí onde entra o shiatsu, a acupuntura, a massagem, né? Existem várias técnicas que trabalham dentro dessa área. Mas nunca se pensou, né, às vezes, em trabalhar uma ginástica que levasse ao holístico, né? Então, a ginástica holística, ela vai trabalhar muito a respiração. Ela faz um trabalho muito aprofundado de respiração. Então, com isso, a gente consegue relaxar, né, a pessoa através da respiração. Então, a gente consegue trabalhar, inclusive, o sono, a melhora do sono, né? E assim, eu meio que introduzi também nesse trabalho a meditação guiada, que aí eu fiz uma mesclagem, né, de terapias, né? Aproveitei a palavra holístico, né? E resolvi mesclar essa meditação guiada. A ginástica holística, ela tem um trabalho muito de propriocepção também, então tem alguns acessórios que a gente trabalha para relaxamento mesmo, né? E o legal da ginástica é que, assim, todo o trabalho que é feito na aula, a pessoa pode levar para a atividade de vida diária dela. Para sua casa, Pode né? levar para sua casa. Ela pode exercitar em casa também, não é só lá, né? Lá, obviamente, que a gente tem um trabalho mais direcionado, mas algumas situações ela pode fazer em casa também. Então, isso que é o interessante, né? Por isso que ela é um método de reeducação postural global, né? Ela não vai ser só ali, naquele momento. Ela vai trabalhar na vida, no cotidiano da pessoa. Você falou que você treina ou trabalha com a respiração. Como é que você faz para trabalhar essa área tão importante, né, do respirar, do oxigenar, né? Sim, sim. Durante todo o trabalho dos exercícios, né, tem uma respiração específica que é feita, né? Então, isso é feito de uma forma consciente, né? Até aquelas pessoas que respiram mais com as musculaturas acessórias, não usa tanto, né, o principal. Então, a gente ensina a pessoa a entender onde que está o diafragma, né, também fazer ele funcionar, né, respirar também com ele. Então, a gente faz uma conscientização da melhora dessa respiração, da melhor respiração, né, digamos assim, usando toda a musculatura. A respiração é uma área do corpo que muita gente usa muito mal, né? Sim, sim. Pelo próprio estresse. Isso. Outros também, infelizmente, usam mal porque tem problemas com a musculatura intercostal, por hábitos ruins de vida, como o fumo, né? Exato. Mas é muito importante. Eu vejo aqui colegas que trabalham com pneumologia dizerem que pessoas chegam lá com dificuldades respiratórias e não tem nenhuma doença pulmonar. Está muito ligada à angústia, à ansiedade, é um problema, né? Sim. A pessoa respira mal, na verdade, ela nem respira direito. Curto, né? São aquelas respirações muito rápidas, né? Que não oxigenam direito, vive cansada. Né? E eles têm aqueles aparelhinhos, oxímetros, né? Que medem o nível de saturação de oxigênio. E uma pessoa que devia estar, pela idade e pelo pulmão normal, está sempre com 99%, 100%, está lá trabalhando com 80%, que para eles é baixo. E aí está explicado muita coisa, né? Exato. Uma pessoa que vive cansada, esgotada, tem problemas de memória muito fraca, porque oxigena mal o cérebro, né? É muito importante. Agora, é a primeira vez, então, que você vai fazer o seu trabalho em grupo. Em grupo, exatamente. Por isso que eu vou ter essa aula inaugural dia 1º, né, para o pessoal conhecer o método, né? Lá em Olaria, aqui em Olaria, né? Nós estamos em Olaria, né? Nós estamos perto, né? A proposta minha lá é trabalhar realmente com um preço mais popular para justamente atender a população. Né? Hoje em dia, inclusive, médicos de muitas grandes cidades do Brasil procurando levar a sua assistência
ou permitir que pessoas possam buscar a sua ajuda, pessoas que não têm plano de saúde, Exato. pessoas que deixaram de pagar porque os planos estavam muito caros, estão montando clínicas em que você cobra valores que torna a clínica acessível ao maior número de pessoas. A minha proposta é justamente muito correta. O SUS, por mais que faça, ele não dá vazão. A gente percebe que o SUS funciona em algumas urgências, o SUS funciona em alguns momentos da vida da pessoa, mas em certo acompanhamento, fora da urgência, por exemplo, é difícil você agendar uma consulta. O médico está tão sobrecarregado lá que ele tem dificuldade de dar uma atenção grande. Não há como no SUS você dar 20, 30 minutos de consulta para alguém, porque você não vai criar uma fila interminável, né? É verdade. Então essas clínicas têm, a gente hoje assiste nas televisões e vê nos noticiários, né? Clínicas oferecendo radiografias, exames de laboratório, até ultrassonografias a um preço assim que a maioria das pessoas, quando precisa, pode, né? E resolve, né? Sim, com toda certeza. Se você conseguir que, vamos dizer assim, oferecendo um valor de consulta acessível, eu acredito que você, além de estar oferecendo um trabalho bom, você vai beneficiar uma massa muito maior. Sim, né? com toda certeza. E sem contar também que na nossa cidade, como na maior parte das cidades do Brasil, mesmo nas grandes capitais, o poder aquisitivo das pessoas é bem pequeno, vamos dizer. Né? A gente que é médico vê isso, porque às vezes você receita produtos que só tem aquele ou no máximo um substituto, mas ambos são muito caros. E a gente vê que a pessoa volta, você usou, melhorou, eu não pude comprar o medicamento. Isso é uma coisa muito dolorosa, né? E infelizmente são produtos que você não encontra nas farmácias populares, né? Então cria uma dificuldade muito grande. Você pretende fazer, então, isso já a partir de julho? A partir de julho. Oferecer esses valores. Exatamente. E a pessoa vê isso lá com você. Vê isso lá comigo, direto. Perfeito. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a fisioterapeuta Soraya Barbosa, que vai iniciar agora, dia 1º de julho, aqui em Friburgo, lá em Olaria, na rua Gustavo Lira 63, onde ela tem o seu consultório, um trabalho de ginástica holística, em que ela busca associar um trabalho de meditação, um trabalho de melhor respiração, usando técnicas variadas e junto com a fisioterapia. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos, para o terceiro e último bloco
desse tema muito interessante. Eu acredito que pessoas idosas ou pessoas mais jovens, até de meia idade, que tenham problemas de dores no corpo, problemas de dificuldade de relaxamento, vão se beneficiar muito com esse trabalho da Soraya. E eu acho que sempre vale a pena experimentar, né? Muitas vezes você vai e gosta, se sente bem. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa, ô Soraya, né? Quais são os benefícios que você acredita que vai proporcionar às pessoas esse trabalho seu? Primeira coisa, o paciente relata muito o alívio da dor, né? O cansaço também, né? Então ele diminui a fadiga muscular, ele promove, né, esse alívio da dor, melhora do sono, né? Melhora da respiração, né? Enfim, o quadro álgico em si, ele tem uma melhora muito grande. Tem. Bom, a diferença maior que você, como especialista, vê entre o RPG, que todos os fisioterapeutas utilizam, né, e a ginástica holística, o que separa, diferencia um do outro? Os dois são métodos de reeducação postural, né? Sendo que o RPG, ele trabalha individualmente, né? E a ginástica holística vai trabalhar em grupo, né? E a ginástica holística, ela é mais dinâmica, né? Então a gente consegue, eu acredito e vejo isso, né, pelo fato de trabalhar com os dois métodos, uma melhora maior quando se trabalha de uma forma mais dinâmica com o paciente, principalmente o adolescente, né? O adolescente, principalmente aquele adolescente que é muito agitado, né? Então a gente consegue dar uma diminuída nessa agitação. Então esse dinamismo, né, que a ginástica holística tem, ela, assim, dentro do que eu percebo, né, eu tenho uma resposta melhor. Mas não deixando nunca o método de RPG mesmo, clássico, digamos assim, de fora, né? Não substituir uma coisa pela outra, né? Tem situações que a pessoa realmente precisa inicialmente ir para o RPG, né? Para posteriormente ele estar indo para a ginástica holística. Perfeito. Uma pergunta muito interessante que os pais podem ter esse interesse: crianças podem participar da ginástica holística e que benefício teria? E de que idade essas crianças seriam, né? A partir de 5 anos de idade já pode estar fazendo, tá? A gente trabalha de uma forma mais lúdica, né? É importante também os pais estarem participando, né, junto com as crianças. É igual quando vai à natação, por exemplo, né? A criança não sabe nadar, o pai entra às vezes junto com a criança na piscina. Da mesma forma é a ginástica holística. É importante ele entender também o que eu estou fazendo com o filho, né? Até para em casa ele poder também estar fazendo alguma coisa que ele possa estar fazendo em casa, né? Com a criança, até mesmo em termos de correção, né? Porque é muito importante o pai e a mãe observarem seus filhos, né? Claro. Muitos problemas posturais começam muito cedo nas crianças. E os pais têm mais chance de ver isso. Exatamente. Né? E às vezes passa desapercebido pelos pais, quando vai ver, a criança já está com uma alteração postural, né? Mais grave. Enfim, é importante, né, os pais estarem participando do trabalho da ginástica holística, mas com a criança é feito de uma forma mais lúdica. Quer dizer, a partir de 5 anos de idade. A partir de 5 anos já pode estar fazendo. A gente consegue fazer algumas coisas, sim. Perfeito, perfeito. Agora, os alunos, você não tem experiência com grupo, mas individualmente, essas pessoas que você já testou e o seu trabalho, o que você percebeu neles, assim, a reação deles? Então, a primeira coisa que eles relatam é realmente com relação ao quadro de dor, mas eles também relatam que, inicialmente, quando faz o trabalho,
né, eles se sentem um pouco estranhos, né, sentem um pouquinho incomodados, né, só que depois eles começam a relatar, parece que a perna está mais comprida, que ele cresceu, né, porque não estava acostumado a trabalhar uma musculatura, né, que estava assim, entre aspas, adormecida, né, então quando a gente começa a trabalhar essa musculatura mais profunda, a gente consegue ter um resultado melhor na postura, né? Perfeito. Então eles relatam muito que tem essa coisa de estar maior, dá uma sensação de que cresceu. Alteração física, né? Exatamente. Perfeito. Agora também, na fisioterapia tradicional, usam-se muitos aparelhos, no Pilates também, aquelas molas, né? No seu trabalho, você usa algum tipo de aparelho, algum acessório, algum dispositivo que facilite a integração das pessoas? Sim, a gente usa, o trabalho é feito todo no tatame, né? No mesmo tatame que é utilizado para o Pilates solo. A gente usa a bola que é utilizada no Pilates, a gente usa overball, que são bolinhas menores, a gente usa bolinha com peso, usa colher de pau, a colher de pau mesmo, rolo de pastel, utilizado, bolinha de tênis, o rolo de espuma, rolinho de areia também é utilizado, aqueles que colocam para segurar a porta. Que mais aqui? Os elásticos tensores a gente também utiliza. Enfim, utiliza bastante coisa interessante que a gente não vê muito aí em aulas tradicionais, né? Você usa algum aparelho, algum dispositivo para fazer assim um treinamento da musculatura da respiração? Não, nenhum aparelho. É simplesmente no trabalho mesmo respiratório, ensinando mesmo a respirar, mostrando onde está, né, as musculaturas, né, com a própria palpação mesmo do próprio paciente. Ele que vai estar entendendo como é que está funcionando a respiração dele. Então, com isso, a gente consegue trabalhar onde estão as deficiências. O tempo de duração das aulas é longo, é médio? Qual é o tempo em geral? Então, a aula em si, ela tem uma duração de 50 minutos a 1 hora. Mas como eu estou colocando junto a parte de relaxamento, ela está tendo uma duração de 1h15. Então, a gente tem um trabalho aí... Eu acrescento relaxamento, a parte prolonga, né? Exatamente. Mas como é que é feito esse trabalho de relaxamento? Então, a aula, ela tem ela é dividida em fases, digamos assim, né? Não bem umas fases, mas ela vai de acordo com o que o paciente ele vai evoluindo, né? Então, a gente vai trabalhando dessa forma e ao final do tratamento, né, da sessão, digamos assim, da aula, a gente tem essa parte de relaxamento que eu faço ou com música ou com uma meditação guiada. Então, hoje em dia tem vários tipos de meditações, meditações para insônia, meditações para enxaqueca, enfim, tem meditações para várias coisas, né? Então, assim, eu utilizo dessas meditações, né, para poder trabalhar ao final da aula. E quantas aulas em geral por semana ou por mês você acha que é o ideal? Uma aula por semana. Uma aula só? Ela funciona da mesma forma que o RPG. Interessante, né? Ela funciona da mesma forma que o RPG. É uma aula por semana para dar tempo, né? Para o corpo responder também aquilo ali. Né? E se a pessoa, por exemplo, existem pessoas que você olha e vê que seria melhor para a saúde dela se ela pudesse fazer mais de uma aula por semana. Existem esses casos em que você observa isso? Sim, há casos que a gente observa isso sim. Por exemplo, quando eu trabalho com o RPG e a ginástica holística junto, a pessoa faz 2 vezes na semana. Ela faz o RPG e um outro dia ela faz a ginástica holística. Não é na mesma sessão, né? Existem esses casos também. Lá eu vou ter a opção também de fazer o Pilates de aparelho
com a ginástica holística. Né? Pessoas que têm interesse em fazer um trabalho de reeducação postural, né, diferente, né? Elas podem também fazer o trabalho do Pilates junto com a ginástica holística, fazendo essas atividades 2 vezes na semana. Então, vai ter essa opção também. Para quem quiser. Para quem quiser. Porque, de repente, vão ter pessoas que podem chegar para você e dizer, Soraya, eu acho que eu aproveitaria mais, posso fazer em outro grupo. E essas aulas, quais são os horários que você usa lá o consultório? Então, vou ter horários na parte da manhã, né? Vou ter horários na parte da tarde e da noite. Né? Os horários da noite são sempre entre 6 e 9 horas da noite. Para pegar o pessoal que trabalha. Né? Muitas pessoas trabalham até 7 da noite. E vou ter horários cedo também, de 7 às 9, por exemplo. Vou ter horários bem cedo também. Idade assim, limite, não tem isso, né? Se a pessoa está bem de saúde, se ela está lúcida, não tem importância, mesmo que tenha lá 80 anos. Não, até porque a gente tem atividades que não necessariamente tem que ser feita no chão. Aquela pessoa que não consegue sentar no chão ou não consegue deitar, a gente tem atividades que pode ser feita no banco ou numa cadeira. Numa poltroninha, numa cadeira, ela faz sentada. Pode ser feito também. Porque há pessoas que têm dificuldade para sentar, tem problema no quadril, tem problema nas articulações da coxa femoral, essas coisas todas. É bom sempre esclarecer tudo isso, né? Pessoas que têm problemas respiratórios, asmas, bronquite, não tem problema, né? Não. Elas estão sendo tratadas com seus médicos e, pelo contrário, acredito que você reforçando a musculatura intercostal e treinando a respiração profunda, acredito que vai ser muito útil, né? Sim. Desde que não esteja em crise. Sempre assim, né? Não está em crise, a gente consegue. É possível, assim, que de repente a pessoa, Soraya, ela esteja se tratando com um médico, um ortopedista, um reumatologista, e ele possa dar a essa pessoa uma recomendação do que gostaria que você trabalhasse. E a pessoa traz, olha, Soraya, o doutor acha que para mim, se você puder me ajudar nisso aqui, e você vai trabalhar aquela área, né? Isso é interessante, né? Sim, com toda certeza. Porque é um tipo de trabalho que o médico não tem conhecimento, não tem como fazer, né? Ele pode sugerir, olha, você precisa trabalhar isso ou aquilo, né? Meus amigos, nós estamos terminando aqui esse programa de hoje, feito aqui com a Soraya Barbosa, uma fisioterapeuta que tem seu consultório na Gustavo Lira, número 63, e que vai iniciar um trabalho de fisioterapia holística, ginástica holística com grupos. Esses grupos, qual é o número médio de pessoas, Soraya? 4 alunos por turma. Olha, tá vendo? São grupos pequenos e é bom que você, em grupo, parece que a pessoa se desenvolve mais à vontade, né? Sim. Soraya, eu agradeço aqui a sua presença, que são informações que sempre vão ajudar, né? Então, quem quiser procurar você, já falamos o seu endereço, eu gostaria que você se despedisse para a gente terminar o programa. Ok. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né? E eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato, quiser lá conhecer o espaço, né? Como eu já disse, fica na Rua Gustavo Lira, número 63. E o telefone de contato, 998848911. Estou aberta aí a esclarecer as dúvidas do pessoal aí que tem interesse em fazer esse trabalho, que é muito legal. Tá bem. Bom, meus amigos, uma boa noite para vocês. Desejo uma semana com saúde e paz. E aqueles que se interessarem em conhecer o trabalho da Soraya, já tem o endereço. Certamente vai ajudar muita gente. Um abraço para vocês e até semana que vem. Programa Muito Mais Saúde.
Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.